E está começando mais um Ao Pé da Letra. Um dia, um poeta queria saber um motivo maior para cantar. Em seus versos brilhantes buscou sobre a terra, os mares do ar, mas não viu a poesia maior, poeta, poesia maior. E assim, a buscar e buscar, viveu só, sua voz a certeza de achar seu caminho, seu rumo a seguir. Mas caminhos são muitos aqui, e o poeta perdido vagou. E agora que o poeta julgava estar longe, a se ver sem poema e sem vida, sente em si a bendita ferida que o convida a rever sua busca, distanciada de todos em tudo. Então, uma luz ele viu pouco a pouco, que crescia buscando seus versos, transformando seu jeito, seu gênio. Quis amar a irmãos inimigos, pois o amor lhe sobrava no peito. Encontrou meu poema de luz, sem saber como se deu. Sem saber o poeta era eu, sem saber eu buscava Jesus, buscava Jesus. Complexa a música por conta do arranjo. Primeiro, é notável na música O Poeta, do Tarcísio, do grupo AME, a ideia de uma tonalidade meio flamenca, meio espanhola. Então, a gente vê aqui uma complexidade nos instrumentos, os violões com suas vozes, e cada instrumento meio que compondo um caminho. É uma espécie de uma poesia musical, em que cada peça instrumental vai compondo um caminho, tecendo uma malha, e esse processo de tecedura vai constituir uma espécie de um caminho de ladrilhos, em que você tem diferentes alternativas, diferentes padrões, diferentes tonalidades. E aí já inaugura a ideia de uma poesia e de uma poesia maior. Esses são conceitos introduzidos dentro da música que são bastante interessantes. Primeiro, pela ideia da poesia, né? A poiesis, isto é, o esforço de criar, o esforço de fazer coisas criadas. Esse é um conceito grego. É um conceito que advém de uma ideia bastante interessante. Os gregos entendiam que havia um lugar no Monte Parnasso, em que era um monte onde habitavam as ninfas, filhas de deuses, e cada ninfa que habitava o Monte Parnassus, ela era responsável por inspirar um tipo de arte, isto é, um tipo de poesia, um tipo de criação, aonde era necessário beber da castalha. A castalha era a fonte de onde a água da poesia, de onde a água da criação, ela originava todas as coisas. E daí vinha a noção de inspiração, de musa. As musas eram, na verdade, as ninfas responsáveis por cada tipo de criação, e era na presença delas que os poetas, os artistas, bebiam dessa seiva, dessa água que estava no Monte Parnassus, e a partir daí
expandia-se a poesia, isto é, uma visão diferente, uma visão capaz de reproduzir, de variar, de criar coisas a partir de uma perspectiva nova no olhar e na expressão das coisas. Mas aí vem um conceito interessante, né? O da poesia e da poesia maior, dando a ideia de que esse estado de arte ele é suscetível de um aprimoramento no contexto da música. E aí a gente vê na letra uma representação igual ao que está acontecendo na música, a multiplicidade dos caminhos, e somos forçados a reconhecer que em nossa jornada de espíritos que partem de uma condição simples e ignorante e que nas diferentes experiências da existência nós vamos assimilando a lei divina ou a lei natural. E esse processo de assimilação vai assinalando a lei divina em nós mesmos, até que chega aquele momento em que nós já somos capazes de nos autoconstituir. Isto é, nós nos tornamos autopoéticos, responsáveis pela construção de nós mesmos, e num determinado momento emerge a consciência como resultado da inscrição das leis que regem o universo numa representação em nós mesmos. Esta lei que se exprime moralmente, colocada dentro de nós como referências de aprendizado, vai se transformar naquela luz a nos dizer: olha, esse caminho não está adequado, este impulso para ver que nós não estamos nos adaptando. E quando nós fugirmos a esse processo, quando nós abdicamos dessa decisão de alinhamento com a vida, a música diz: nós nos vemos sem poesia e sem vida. É óbvio que não é possível estarmos sem a vida. A vida é um dom de Deus que ela é perene. Ao longo da vida nós experimentamos fenômenos de nascimento, de morte e de renascimento. A vida é uma para o espírito. O espírito possui uma vida imortal, uma vida que, uma vez constituída, se dá dali adiante. Nascer e morrer são fenômenos da vida que alternam as nossas personalidades e que nos oferecem oportunidades de engrandecimento, de aprendizado. E muitas vezes, quando nós nos vemos sem esta poesia, e aí a metáfora, sem a vida, sem o elan, sem a inspiração, sem o gosto pelo que está acontecendo, porque não somos mais capazes de nos autoconstituir, aí surge a dor, o sofrimento, a dificuldade, a ferida interior, mas que na música aparece como uma bendita ferida que convida a rever a busca distanciada de tudo e de todos. Chega na vida aquele momento em que nós precisamos entrar em nós mesmos e nos alinharmos com a nossa bússola moral, com a nossa busca espiritual para dizer para a gente: olha, talvez você não esteja no caminho adequado da sua felicidade. Isso é um termômetro interessante. Se todos os dias nós nos perguntarmos: eu estou feliz hoje? Eu consegui fazer alguma coisa que me deixasse intimamente contente? E tendo o cuidado de não confundir felicidade com prazer, que é aquela alegria passageira, aquela sensação que nós temos quando temos algo, mas que depois passa, isso é o prazer. A alegria é um prazer psicológico, mas a felicidade é um estado de espírito, um estado perene, um estado de plenitude, de completude, que precisa ser buscada para ser efetivamente alcançada. Então, essa busca, ela começa quando nós entendemos o significado disso em nós, dentro de nós próprios. E aí as coisas mudam.
E as coisas mudam de uma perspectiva diferente. A música ela faz referência a quis amar irmãos e inimigos, numa clara referência ao ensinamento da mensagem do monte, quando Jesus dizia: ouvistes o que foi dito aos antigos, amarás aqueles que vos amam e odiarás aqueles que vos odeiam. É importante lembrar que esse era o conceito de justiça antigo. Esse era o conceito do olho por olho que nós tínhamos dentro dos 10 mandamentos, mas é também o conceito grego que nós vamos encontrar na República, quando Sócrates e Céfalos, um antigo general ateniense, vão discutir sobre qual é a natureza da justiça e, num determinado momento, vão chegar à conclusão de que justiça é fazer o bem àqueles que nós amamos e o mal àqueles que nós odiamos. Então, Jesus vem mudar esse conceito para dizer que justiça verdadeira, ela não é vinculada à atitude do outro, ao nosso sentimento para com o outro. Por isso, a noção da justiça, como a deusa Têmis representa, uma mulher cega com uma balança e uma espada, porque ela não faz diferença entre quem ama e quem odeia. A justiça é um conceito de equidade. E quando nós descobrimos o valor do amor e somos capazes de amar aqueles que nos amam, mas também somos capazes de amar aqueles que nos odeiam, porque o amor está em nossa essência. E é óbvio que quando Allan Kardec analisa isso, ele vai dizer: mas ninguém pode amar a um inimigo como ama a um irmão. É porque o amor aí tem tonalidades diferentes, e à medida em que nós vamos ampliando o nosso entendimento e vamos fortalecendo a nossa atitude, vamos nos tornamos capazes de transformar com o amor, transformar com a atitude, transformar com a nossa justiça, transformar com a nossa paz, porque nós nos tornamos resilientes e fazemos uma diferença dentro da forma como a vida se apresenta. Essa ideia que a música do poeta, daquele que autoconstrói e constrói a si mesmo e que busca na mensagem do Cristo uma inspiração para revisar, não é uma vinculação de natureza religiosa apenas, é uma concepção filosófica, é uma atitude diferente diante da vida para dizer uma resposta para aquele poeta que um dia queria saber um motivo maior para cantar, para compor. E esse motivo maior foi um motivo que Jesus explicitou de uma maneira muito interessante, olhando a natureza, olhando o desdobrar das coisas, ele simplesmente cantou de uma maneira muito poética: meu pai trabalha até hoje e eu trabalho com ele. A poesia como a arte de alinhar-se à vida, de receber a inspiração das musas que fazem parte do universo, é exatamente descobrir o valor de criar, o valor de constituir-se. E se no universo tudo é possível, importa lembrar que nós próprios somos o fator inédito no universo. Cuide, portanto, de você. Cuide de se autocriar. Cuide de fazer da poesia uma inspiração para os seus gestos, as suas atitudes. O poema não é rimar. O poema não é escrever. O poema é viver, é introduzir a beleza em todas as atitudes da nossa vida. Então, faça poesia lavando a louça. Faça poesia ensinando, faça poesia aprendendo. Faça poesia cuidando dos enfermos, faça poesia sendo cuidado por enfermeiros e médicos. Dê à sua vida um significado profundo e você terá então encontrado a poesia maior.